A Montanha Mágica 50, parte 3, creio eu. Continuação do nosso conto. 3 ou 4 parte. O segundo filho encontrou um moleiro e com ele aprendeu a profissão. Terminados os anos de aprendizado, o mestre disse: Como você se mostrou ser um bom aprendiz, eu te darei um asno muito peculiar, o qual não está habituado nem a puxar charrete, nem sequer carregar sacos. Para que me serve ele então? Perguntou o jovem aprendiz. De sua boca ele salta moedas de ouro, respondeu o moleiro. Se colocares um pano em cima dele e disseres bric lebrit, o bom animal lançará muitas moedas de ouro para você. Oh, isso parece interessante, disse o aprendiz, e agradeceu ao mestre e saiu pelo mundo. Quando ele precisava de ouro, ele tinha apenas de dizer bric lebrit para o asno, e moedas de ouro choviam a cântaros, e tudo o que ele precisava fazer era apanhá-las no chão. Onde quer que ele fosse, tudo o que era de melhor lhe era fornecido. E o que mais ele desejava, mais ele conseguia, porque ele tinha uma sacola que estava sempre cheia. Depois de ter visitado o mundo todo durante algum tempo, ele pensou: preciso visitar o meu pai. E se eu for até ele levando o asno dourado, ele esquecerá a raiva e me receberá bem. E aconteceu que ele chegou na mesma estalagem onde a mesa do seu irmão havia sido trocada. Ele conduzia o seu asno pelos arreios, e o estalageiro se ofereceu para levar o animal para prendê-lo em algum lugar. Mas o jovem aprendiz disse: Não se preocupe, eu mesmo levarei o meu cavalo cinzento para o estábulo, e eu mesmo o amarrarei, porque preciso saber onde ele vai ficar. Isso pareceu esquisito para o estalageiro, e achou que uma pessoa que era obrigada a cuidar do próprio asno não teria muito dinheiro para gastar. Mas quando o estrangeiro colocou a mão no bolso e tirou de lá 2 moedas de ouro, e disse para que o estalageiro providenciasse algumas refeições para ele, este arregalou os olhos e foi correndo procurar o melhor alojamento para ele. Depois do jantar, o hóspede perguntou quanto ele devia. O estalageiro não se fez de rogado e cobrou o dobro do que normalmente cobraria. E disse ao aprendiz que ele deveria dar 2 moedas de ouro. Ele colocou a mão no bolso, mas percebeu que não havia mais ouro. Espere um momento, senhor estalageiro, disse ele. Vou correndo buscar um pouco de dinheiro. E para isso, ele levou consigo a toalha da mesa. O estalageiro não conseguiu entender o que ele pretendia, e curioso, correu sorrateiramente atrás dele. E assim que o convidado colocou o ferrolho na porta do estábulo, espiou através de um pequeno buraco feito por um nó da madeira que se soltou. O estranho estendeu a toalha sob o animal e exclamou: bric lebrit. E imediatamente o animal começou a lançar moedas de ouro e começou a chover dinheiro pelo chão. Palavra de honra, disse o estalageiro. Aqui moedas são cunhadas rapidamente. Uma fortuna como essa não pode ser desprezada. O hóspede pagou o que devia e foi dormir. Mas durante a noite o estalageiro foi bem de fininho até o estábulo, levou embora o mestre da casa da moeda e amarrou um outro asno no seu lugar. Na manhã seguinte, bem cedo, o aprendiz seguiu viagem com seu asno e achava que ele estava levando o seu asno de ouro. Na metade do dia, ele chegou à casa do seu pai, que ficou muito feliz em vê-lo de volta e com alegria o abraçou. O que fizeste da vida, meu filho? Perguntou o velhinho. Tornei-me moleiro, querido papai, respondeu o jovem. E o que trouxeste contigo de suas viagens? Nada além de um asno. Já há asnos o bastante por aqui, disse o velho. Eu preferiria que você me tivesse trazido uma cabrita.
Sim, respondeu o filho, mas este não é um asno comum, mas um asno de ouro. E quando eu falo briquet lebrit, o bom animal abre a boca e derrama uma porção de moedas de ouro. Chame todos os nossos parentes para que venham até aqui e eu tornarei ricos todos eles. Me parece uma boa ideia, disse o alfaiate, pois então eu não precisarei mais me atormentar com minhas costuras. E correu para reunir todos os parentes. Assim que estavam todos reunidos, o moleiro pediu para que eles abrissem caminho, estendeu uma toalha diante de todos e trouxe o asno até o meio da sala. Observem agora, disse ele, e exclamou, Brite lebrit, mas não caiu nenhuma moeda de ouro, e então ficou evidente que o animal não tinha nada de especial, pois nem todo asno realiza tamanha maravilha. Então o coitado do moleiro fez uma cara de quem estava muito chateado, e só então percebeu que havia sido trapaceado, e pediu perdão para os seus parentes, os quais voltaram para casa tão pobres como haviam chegado. E de nada adiantou tudo aquilo que o pobre pai teve de... E de nada adiantou tudo aquilo. O pobre pai teve que voltar às suas agulhas mais uma vez, e o jovem voltou a exercer o cargo de moleiro. O terceiro irmão havia aprendido o ofício de torneiro, e desse modo ele se tornou um trabalhador habilidoso, e foi o que demorou mais tempo para aprender. Seus irmãos, todavia, lhe mandaram uma carta e lhe contaram como as coisas não haviam dado certo com eles, e como o estalageiro os havia trapaceado com os belos dotes na última noite que precedeu a chegada deles em casa. Quando ele terminou o seu tempo de aprendizado e teve de partir para suas viagens, como ele havia se comportado muito bem, o seu mestre o presenteou com um saco e disse, dentro deste saco há um porrete. Só uma nota aqui, era comum nesse tempo, você aprendia um ofício e depois você viajava prestando serviços por diversas partes do reino, digamos assim, para que você ficasse experiente, né? Era costume fazer isso, então por causa disso chegou a hora de viajar, né? Dentro deste saco há um porrete. Eu vou usar este saco, disse o jovem, e talvez ele me seja útil. Mas por que o porrete está dentro dele? Ele só serve para ficar mais pesado. Eu lhe direi por quê, respondeu o mestre. Se alguém tentar te prejudicar, diga simplesmente, porrete, saia do saco. E o porrete irá saltar no meio das pessoas e irá dançar chicotadas nas costas delas, que elas não conseguirão nem se mexer ou se mover durante uma semana. E ele não irá parar até que digas, porrete, entre dentro do saco. O aprendiz lhe agradeceu, colocou o saco nas costas e quando alguém chegava muito perto dele e tinha a intenção de atacá-lo, ele dizia, porrete, sai fora do saco. E no mesmo instante o porrete saltava para fora e levantava poeira dos cascos e das jaquetas de um dos após o outro batendo em suas costas. E não parava nunca até que começassem a gritar, e isso era feito rapidamente, antes que qualquer pessoa pudesse perceber, e já era a sua vez. Então a pessoa começava a gritar, ele batia numa, batia na outra, batia na outra. À noitinha o jovem torneiro chegou à estalagem onde os seus irmãos haviam sido enganados. Ele colocou o seu saco em cima da mesa na sua frente e começou a falar sobre as coisas maravilhosas que ele tinha visto nas suas andanças pelo mundo. É isso mesmo, disse ele. As pessoas podem encontrar uma mesa que se serve sozinha e um asno de ouro e outras coisas como essas. Maravilhas extremamente interessantes que de modo algum se deve desprezar. Mas tudo isso não é nada em comparação com o tesouro que eu ganhei e que levo sempre comigo, aqui no saco em cima da mesa. O estalageiro apurou os ouvidos e pensou, o que poderá ser isso? O saco deve estar cheio de joias e coisas valiosas. Eu devia conseguir isso também.
pois as coisas boas são sempre em grupos de 3. Quando chegou a hora de dormir, o hóspede se esticou no banco e colocou o saco debaixo da cabeça, como se fosse um travesseiro. Quando o estalageiro achou que seu hóspede estava dormindo profundamente, ele foi até onde o jovem dormia e começou a puxar pouco a pouco e com bastante cuidado para ver se ele conseguia arrancá-lo e colocar outro no lugar. No entanto, o torneiro estava esperando por esta chance há muito tempo. E assim que o estalageiro tentou puxar com força, ele gritou: "Porrete, saia fora do saco!" No mesmo instante, o pequeno porrete saltou para fora e caiu em cima do estalageiro, dando-lhe sonoras bordoadas. O estalageiro gritava por piedade, mas quanto mais ele gritava, mais forte eram as bordoadas que o porrete marcava o ritmo em suas costas, até que ele caiu no chão, exausto de tanto apanhar. Então o torneiro falou: "Se não me devolveres a mesa que serve sozinha e o asno de ouro, a dança das bordoadas vai recomeçar novamente." "Oh não!" gritava o estalageiro, agora com humildade. "Farei qualquer coisa que você me pedir, desde que você devolva esse porrete assombrado para dentro do saco." "Então", disse o aprendiz, "permitirei que a misericórdia tome o lugar da justiça, mas prometa nunca mais fazer maldades novamente." E então ele gritou: "Porrete, para dentro do saco!" E deixou que o estalageiro se acalmasse. Na manhã seguinte, o torneiro seguiu para a casa do seu pai, levando a mesa mágica e o asno de ouro. O alfaiate ficou muito feliz por ver o filho de volta e perguntou também a ele o que ele havia feito naquelas regiões estrangeiras. "Querido pai", disse ele, "eu me tornei um torneiro." "É uma ótima profissão", disse o pai. "E o que trouxeste contigo de tuas viagens?" "Uma coisa preciosa, querido pai", respondeu o filho. "Um porrete dentro de um saco." "O quê?" gritou o pai. "Um porrete? É para isso que valeu todo o seu esforço? De todas as árvores você pôde fazer um porrete? Mas não um como este, querido pai." "Ah, não, desculpe. De todas as árvores você pode fazer um porrete." Vi que estava estranho mesmo. "De todas as árvores você pode fazer um porrete. Mas não um como este, querido pai. Se eu disser porrete, saia para fora do saco, o porrete salta para fora e se lança sobre qualquer um que tentar me prejudicar com pesadas cacetadas. E não para nunca até que ele esteja caído no chão e implore por piedade. Veja você, com este porrete eu consegui de volta a mesa mágica e o asno de ouro que o larápio do estalageiro tomou dos meus irmãos. Agora peça para que os dois venham até aqui e chame todos os nossos parentes. Eu darei de beber e comer a eles e encherei o bolso deles de ouro." O velho alfaiate não conseguia acreditar. Não obstante, reuniu todos os seus parentes. Então o torneiro estendeu uma toalha no chão e conduziu o asno de ouro até lá e disse para o seu irmão: "Agora, querido irmão, fale com ele." O moleiro disse: "Bric-le-bric." E no mesmo instante moedas de ouro começaram a cair sobre a toalha como uma chuva num dia de trovões. E o asno não parou até que todos eles tivessem recebido tanto a ponto de não conseguirem carregar mais. Estou vendo no rosto do leitor que você também desejaria estar lá. Um parênteses do narrador. Então o torneiro trouxe a pequena mesa e disse: "Agora, querido irmão, fale com ela." E mal o carpinteiro disse: "Mesa, sirva-nos." Então ela se estendeu e se abriu repleta com os mais exóticos pratos. E então uma deliciosa festa foi realizada como o bom alfaiate jamais havia visto em sua casa. E todos os seus parentes ficaram ali se regalando até tarde da noite, e todos foram embora felizes e satisfeitos. O alfaiate guardou sob chave todas as agulhas e linhas, a vara de medir e o ganso dentro de um armário.
e viveu junto dos seus 3 filhos com muita alegria e tranquilidade. Mas o que será que aconteceu com a cabra, que era a culpada pelo alfaiate ter expulsado os seus 3 filhos? Isso eu vou contar para vocês. Ela sentiu vergonha de ter a cabeça raspada e correu até o buraco de uma raposa e entrou dentro dele. Quando a raposa chegou em casa, ela se deparou com 2 grandes olhos que brilhavam como fogo na escuridão. E ficou muito assustada e fugiu para longe. Um urso encontrou-se com ela e como a raposa parecia muito perturbada, ele disse: "O que é que você tem, minha amiga raposa? Por que você está tão assustada desse jeito?" "Ah", respondeu a pele vermelha, "um animal feroz entrou dentro da minha toca e olhava para mim com seus olhos em brasa." "Vamos expulsá-lo de lá", disse o urso, e foi com ela até onde era o buraco e olhou lá dentro. Mas quando ele viu os olhos vermelhos, ele também ficou assustado. E como nada tinha de ver com o furioso animal, tocou o sebo nas canelas. Vou ter que abrir outro vídeo, pessoal, só para contar o finalzinho, minha câmera vai me cortar.